seguir, Câmara Jovem. O que passa pela Câmara fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Estamos no ar com o Câmara Jovem e essa semana estamos recebendo o Wagner e também o Ítalo. Eles que vão conversar conosco sobre séries e sagas. Qual jovem não se viu ansioso para o lançamento de um livro, ou o início de uma série, ou a continuação de uma série? Enfim, qual não se viu na expectativa para ver a conclusão de uma saga ou a conclusão de uma série? Pois é, muitos estão se identificando, outros estão, não dou muita importância, mas com certeza tem muita gente que acompanha pelo menos uma vez na vida alguma série ou alguma saga. E essa semana, esses jovens vão conversar conosco um pouquinho da diferença do que é uma, do que é outra, esse gosto e essa paixão que a juventude tem por esses dois temas. Primeiro, meninos, bem-vindos ao Câmara Jovem. Vou começar. Existe uma diferença entre série e saga? Existe. Basicamente, série é relacionada à televisão, às sequências televisivas, né? Que vêm dos livros, e as sagas são as sequências de livros. No caso, a série é aquela que vai passando na TV, que é tipo uma trilogia, ou um Senhor dos Anéis que passa aí 4, 5 filmes. Em relação a filmes, se a gente tratar de filmes, a gente não chama geralmente chama de série também, série também, né? Série de filmes e de séries de... Como é que eu posso falar? Seriado de TV. Seriado de TV. Saga seria mais os livros. E as sagas são dos livros. Os livros, entendido. E os jogos entram também nessa história? Os jogos entram, por exemplo, nós temos as sequências de games, né? Sai um game, o primeiro, sai o segundo, o terceiro, também são as sagas de games. Que bacana. Também tem jogos que são baseados em livros, por exemplo, Assassin's Creed, que é um jogo de ação, que ele é baseado em livros também. Certo. E tem uma espécie assim, de gosto, ou vocês assistem e leem qualquer um que seja lançado? Então, pode começar. Pode ir, então. Então, livros, eu tenho preferência por tipos despóticos, que seriam meio futurista, de ficção, de governo que comanda, por exemplo, Jogos Vorazes, Legend, Divergente. Esses livros são o meu preferencial. Série jamais é variado, porque eu assisto muita série, então... E você, Wagner? Em relação a livros, eu fico mais com os de ficção e os de... Não sei como eu posso falar. É ficção mesmo. Magia, etc. E as séries eu fico mais... Não com tantas, eu fico mais com as que estão mais no ápice no momento, né? As mais famosas. Existem as famosas como Harry Potter, Senhor dos Anéis, a gente cita mais recentes Jogos Vorazes e agora o Game of Thrones, né? Também tem Walking Dead, né? Isso, muita gente também. Eu acho que esse é o que está mais viciante, né? Para o pessoal mais comenta, mais fala nas redes, Nessa semana foi o assunto do momento foi Walking Dead, né? Que voltou com a 7ª temporada e ele deu um gancho muito grande da 6ª para a 7ª temporada, sem saber quem morreria, quem não morreria. Aí acabou que ficou todo mundo aguardando um ano para... É aquela ansiedade que eu falei lá no começo, né? Mas você, Ítalo, de onde veio esse gosto, essa vontade de assistir, de acompanhar? Então, desde pequeno, eu tenho um irmão mais velho, né? Ele assistia a série e aí eu comecei a assistir com ele. Eu assistia também na TV, por exemplo, Smallville, passava no SBT, por exemplo. Eu assistia e meu irmão sempre foi assistindo e eu fui pegando esse gosto com ele. Então, eu comecei a acompanhar várias séries e cada vez mais. Eu acabava uma, eu queria assistir outra. Aí hoje eu assisto mais de 30, por exemplo. E o seu, Wagner, veio de onde? Meu gosto também veio de criança, assistindo séries de comédia, como Um Maluco no Pedaço, Eu, Patroa e as Crianças, até o Chaves, é uma série de TV, né? E em relação à leitura, não começou tão cedo, começou acho que com uns 16, comecei com algumas sagas, aí continua até hoje. É uma coisa que se você consegue adquirir o hábito da leitura com as sagas, você não abandona nunca, você sempre vai ficar se alimentando daquilo. Eu entendo. E tem ideia de quantos você já chegou a ler? Vamos focar agora na questão da leitura. Tem ideia de quantos você já leu? Livros? Quantos livros? Sim. Sei, acho que uns 30, 40 livros, juntando as sagas, né? Assim. Tem algum que você dá um destaque especial?
Eu destaco o clássico, né? Harry Potter, Percy Jackson, são sagas que é bom até para os jovens, né? É bem movimentada a saga, não é uma leitura parada, é uma leitura bem dinâmica. Tem também O Senhor dos Anéis, O Hobbit, são sagas que você vai ler e não vai se arrepender, com certeza. E você, Ítalo? Além dessas, que são as mais comuns, eu recomendaria Legend, que é uma saga de livros que tá para vir os filmes ainda, estão tentando ver se vai sair. E ela não é tão conhecida, mas também é muito boa. São 3 livros na trilogia. E ela não para de ter ação durante o livro, todos os 3 livros. Então, e você tem ideia de quantos já leu, de quantas sagas você já acompanhou? Livro, eu acho que eu li menos, cerca de 20, 25. Somente? Só. Porque o meu foco mais é série mesmo. Entendo. E das séries? Você tem ideia de quantas? Se eu perguntar, no momento, quantas você está acompanhando, você sabe? 34 séries. 34 séries? Hoje, isso. E que já isso que ainda passam hoje. Que já acabaram, eu tenho mais 32. Eu fico assim, chocada. Você faz outra coisa além de assistir? Faço. Claro que eu não estou sempre, por exemplo, já saiu mais de um episódio, eu não estou em dia em todas. Até porque tem faculdade, tem estágio, tem noiva. Então, tem muita gente para dar atenção, né? Mas eu tento assistir sempre quando dá. De noite, antes de dormir, geralmente. Pelo menos uma por noite você consegue. Isso. Para não perder o hábito. Exatamente. Mas, Wagner, e você, com relação às séries? Tem alguma que você esteja acompanhando? Tem ideia de quantas está acompanhando? Eu não acompanho tantas quanto ele, né? Eu acho que eu acompanho as séries atuais umas 5. Game of Thrones, The Walking Dead, Narcos. São essas. São essas. E jogos? Vocês também se envolvem com jogos ou é mais a questão de sagas e séries? Assim, na parte dos jogos, voltando para o tópico de sagas, eu parei um tempo, mas alguns anos atrás eu joguei muitas sagas, como Gears of War, Halo, são sagas bem famosas de games. Atualmente a gente joga um game que não é bem uma saga, é um MOBA, né? Assim. E o qual? Dota 2, a gente tá meio engajado nisso, mas não é muito ao caso voltar pro tema, né? Sim, e você, Ítalo? Então, séries eu joguei muito de guerra, que seria Call of Duty, Battlefield, que conta a história da Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Eu joguei muito, mas hoje, como ele disse, a gente é mais nesse MOBA Dota 2, que não tem uma saga, por exemplo. E vocês também são daqueles que participam, que tem muitos blogs, tem muitos grupos na internet que não só comentam, mas também indicam. Vocês participam de algum deles? Então, como eu assisto muitas séries, eu tenho uma conta cadastrada no Banco de Séries, que é um site que lhe ajuda a acompanhar a sua série, saber quando é que vai sair. Cada episódio tem como você pode colocar uma nota, comentários, e pessoas do Brasil todo sempre colocam lá. Você pode interagir com outras pessoas. Certo. E você, Wagner, acompanha ou você é mais independente mesmo? Não, antes de pegar uma saga, voltando para o tema das sagas dos livros, eu entro no Scooby, que é um site que ele tem resenha dos livros, a nota dos leitores e também a nota do site para você ficar a par se é um bom livro, uma boa indicação ou não. E quando você lê o livro, você dá sua nota, coloca na sua estante de leitura lá para saber quantos você leu. E também, se você quiser fazer uma resenha falando do que você achou do livro, você faz e adiciona ao site. Certo. E a gente, além de vocês, nós fomos conversar também com outros jovens que acompanham as séries, as sagas, inclusive até fazem cosplay daquilo que gostam. Vamos ver. A intimidade com personagens das ficções, com o imaginário das histórias em quadrinhos, fez com que este jovem quebrasse 2 barreiras: a timidez e a dificuldade que ele tinha de se comunicar com as pessoas, com o mundo. Você acha que a leitura mudou muito? Muda muito, principalmente no vocabulário. Entendeu? Você aprende palavras novas, você consegue... A própria dicção melhora. Por exemplo, se eu não tivesse entrado nesse mundo da RPG e procurado a leitura, eu não estava dando essa entrevista aqui numa boa, entendeu? Marcelo tinha apenas 16 anos quando foi apresentado ao RPG, um jogo que interpreta personagens da ficção. A partir daí surgiu o forte interesse por livros e filmes de histórias fantásticas e lutas medievais.
Não, tudo começou quando eu comecei a jogar RPG, quando foi apresentado ao mundo RPG. Entre o RPG de Senhor dos Anéis, por exemplo, que eu jogava, aí através do RPG eu fui acompanhando a história, fui gostando, lendo mais. E aí quando eu percebi, eu já estava comprando livros, já estava lendo livros, pegando emprestado. E a estante, que há menos de um ano começou vazia, agora acumula títulos e coleções de histórias como Senhor dos Anéis, Harry Potter e muitos outros que o jovem exibe com orgulho. E esse interesse de jovens como Marcelo não é de hoje. Esse público está cada vez mais envolvido com games, histórias em quadrinhos, filmes e sagas, eventos da cultura pop em geral. A onda mais recente que tem chamado a atenção são os livros e filmes vinculados às sagas, que vão desde Harry Potter, passando por Senhor dos Anéis e até Jogos Vorazes. E esse interesse geralmente começa pelos gibis. E aí as famosas histórias em quadrinhos da Marvel e os mangás, que são as histórias japonesas, acabam se tornando uma verdadeira febre entre esses jovens. E a partir daqui, surge um outro interesse, que também vira febre. Essa é a mais recente personagem retirada por Lilian das histórias japonesas para a vida real. São chamados cosplayers, personagens de games, animes e mangás, ou qualquer outro tipo de caracterização que pertença à cultura pop. Normalmente, os cosplayers são fãs de personagens que representam e, por isso, transformam a ficção em realidade. Tanto no mangá quanto nos animes em gerais, eu assistia desde pequena, porém eu não entendia o porquê, o que aquilo era. Para mim era desenho. E a partir daí eu fui gostando disso, e até que eu cresci e me interessei mais, saber mais o que era. E foi onde eu conheci o cosplay, que era você se vestir de algum personagem que você gosta e se apresentar, ficar com ele durante o evento, e isso é bem legal. E a brincadeira não se limita apenas em se fantasiar, mas também interpretar a personalidade do personagem escolhido. É muito importante o fator da personalidade, porque eu sempre procuro fazer personagens que tenham uma personalidade parecida com a minha. Porque fica mais fácil de interpretar, de poder entrar realmente no personagem, não apenas se vestir e ir lá pra frente. Eu tenho que fazer a personagem, eu tenho que conhecer ela. Então, quando é uma personagem que ela tem uma personalidade igual ou parecida com a minha, fica mais fácil, porque eu já sei como agir. Ser cosplayer, pra mim, é você entrar no personagem e não apenas se vestir. É você conhecer o personagem, é você tentar tirar ele do desenho e trazer ele pra vida real. Mas, claro, você tem que saber distinguir. Tem uma hora que você não pode ficar interpretando o personagem o tempo todo. Isso se torna até meio chato. Porque você não pode se inspirar num desenho para você tratar as pessoas. Eu acho que você tem que ser você mesmo. Aí a gente viu, meninos, mais 2 amantes de séries e sagas, só que a gente vai fazer um pequeno intervalo. Você que está acompanhando o Câmara Jovem, não sai daí, dá tempo de ir rapidinho voltar, que é rapidinho a gente volta. Até já! Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Estamos de volta com o Câmara Jovem e hoje estamos falando sobre o gosto que alguns jovens têm por séries e sagas. E quem está aqui conosco conversando sobre esse assunto é o Wagner e também o Ítalo, que estão falando um pouquinho do que eles acompanham, do que eles seguem, e você segue acompanhando o programa com a gente. Meninos, a gente viu antes do intervalo no VT aí algumas pessoas falando sobre o gosto. Tem uma jovem que gosta tanto que até se veste, né? Assim, algumas pessoas até vão para o cinema, né? Esperar o lançamento, vestido do personagem que gosta. Mas tem um ponto aí que eu chamo a atenção no VT, é a questão dos livros que são transformados em filmes. Vocês gostam dessa 2 olhares, né, que se dá, 2 leituras para o mesmo assunto?
Eu não sou muito fã das adaptações. Tá certo que a gente já é sabido que o enfoque do filme não tem como ele enquadrar toda a profundidade dos livros. Não dá para dizer o pensamento de um personagem no filme, né? Pois é verdade. Aí, na maioria dos casos, principalmente comigo, eu não gosto das adaptações. Harry Potter, Maze Runner. Há sempre muitos furos no filme, porque o filme não consegue enquadrar todos os elementos que o livro tem. Mas tem alguns casos, algumas cenas, em que os filmes conseguem dar uma dramaticidade maior, uma visão maior daquela cena em si, assim. Você também pensa assim? Sim, eu creio que tem alguns filmes que eles realmente mudam a história do livro, não seguem a mesma história. E como ele falou agora no final, mas tem alguns livros que conseguem fazer alguma cena, pelo menos, que seja melhor que a do livro. Por exemplo, no último filme da saga Crepúsculo, Eclipse, creio eu, eles têm uma cena de batalha que não tem no filme, ou não tem no livro, perdão, e que deu o filme uma ação maior, que trouxe para as pessoas que estão vendo, foi mais emocionante essa parte do final do filme comparado ao livro, entendeu? Ah, entendo. Então, tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado não tão bom assim, na verdade. E vocês acham, de quando tem, por exemplo, Jogos Vorazes, que recentemente fez um maior sucesso, é uma trilogia, são 3 livros, aí eles pegam o último livro e dividem em 2 para ter aquela audiência a mais. Isso. Vocês acham que essa divisão acaba contribuindo para poder detalhar mais o livro ou não influencia tanto? Influencia, sim. Acaba ajudando, ele dando mais tempo, né, de filmagem para eles conseguirem pegar mais detalhes dos livros e implantar nos longas, né, por assim dizer. O pensamento, como eu disse, realmente é impossível colocar lá, mas a ação que foi incluída, e como você citou, a saga Crepúsculo, né, dá toda a diferença, faz todo o diferencial para aquilo ali, para quem está assistindo, né? E dos mais longos, como Harry Potter, vocês acham que deixou a desejar em alguma coisa a filmagem daquele livro? Sim, tem muitos pontos que deixou a desejar, né, nos longas, mas tem alguns pontos que os longas foram melhores do que os livros nas cenas, como por exemplo, tem a morte de um duende lá, que é o Dobby. São poucas mortes na série Harry Potter, mas tem a morte lá, onde no livro, ou no filme, é muito mais emocionante do que no livro. No livro é bem mais sucinto do que no filme. E a batalha final também no filme ficou melhor do que no livro, na minha opinião. Eu creio que existem coisas que é mais fácil você colocar em prática para as pessoas verem do que lerem. É mais fácil você sentir emocionado do que lendo. Vocês ficam decepcionados quando assistem um filme de um livro que vocês já leram? Geralmente sim. Principalmente quando muda de fato a história do livro completamente, por exemplo. Eu sei que tem um Divergente, por exemplo. Eu vi o segundo filme, que é Insurgente. A história está completamente diferente, então eu não tenho a mínima ideia como vai ser o terceiro filme, porque a história levou para um caminho diferente. Eu já ia até perguntar se vocês citariam algum. No caso, Divergente é um exemplo. Você teria um exemplo para a gente também, Wagner? Um exemplo de um que foi totalmente diferente daquilo que vocês viram no livro, que de certa forma até se decepcionaram. Muitas modificações, eu acredito que o Maze Runner, o primeiro, tem muitas modificações. O Maze Runner, muita gente não conhece, mas é bem famoso. Se passa... O primeiro filme, o primeiro livro, se passa uns jovens presos em um labirinto e eles têm que sair desse labirinto, basicamente. E eles modificaram totalmente as soluções para poder se libertar, o que acaba... Eles conseguiram sair, da mesma forma que no livro, assim, conseguiram sair, né? Saíram, mas as formas foi totalmente diferente do livro para o longa. Entendo. E o The Walking Dead? Muita gente fala eu não gosto de assistir porque fala muito de zumbis, mas vai mais além do que isso, não vai? The Walking Dead, quem não assiste fala que é uma série só de zumbi, né? De zumbi não gosto, mas não é bem assim. The Walking Dead se trata de uma série de sobrevivência. Mostra, se ocorresse um apocalipse, como os seres humanos se comportariam. É uma visão diferente da sociedade. O que aconteceria? Os recursos são totalmente limitados, as interações entre as pessoas é totalmente diferente. Tem todo um enfoque na humanidade mesmo, como o ser humano se comportaria em situações extremas. Que é basicamente o que a gente vê também em Game of Thrones, né? Que seria um tempo imperial, mas ali tem uma visão de governo diferente, né? Do que a gente poderia ver, mas tem um quê de realidade ali, né? Na discussão. Você acha que tem, Ítalo? Creio que sim. Game of Thrones
É uma série, eu acho que ela é diferente das outras por ela não ter um protagonista principal. Ela tem vários protagonistas. Então é uma série que você vai gostar de várias pessoas e várias dessas pessoas vão morrer, você vai ficar triste. Sem spoiler. Não estou dizendo quem. Aí você vai ficar triste e isso atrai muito o espectador e faz com que você fique viciado na série, você não consegue, vai sair o episódio, você vai lá ver e traz essa visão de como era bruto, como era na época medieval. Claro que não é uma história real, mas traz e remete a isso. Game of Thrones é baseado no livro, né, do Martin, que é um grande escritor, e Walking Dead é baseado no HQ, que foi mencionado ali na HQ do... Eu esqueci, me falha a memória. Robert Kirkman. É, de Robert Kirkman, exatamente. Entendo. Algumas pessoas até dizem que o Game of Thrones não está escrito até o fim ainda, e que o escritor não está nem aí de terminar ou não, e não se importa com a opinião das pessoas com relação ao que ele escreve, ao livro dele. Isso é verdade? Vocês que acompanham também? Eu creio que sim, porque ele está nadando em rios de dinheiro depois dessas séries. Aí ele não está tão preocupado mais com finalizar a série. Por sinal... Uma maldade com vocês, né? Assim, não está escrito, mas eles já sabem o final. Tanto que ele já contou o final da série para os produtores da série de TV, né? O final do livro ele contou. Aí acabou que os produtores estão adiantando sem ter até os livros escritos. Isso, é isso. A partir da 6ª temporada, que foi a última, que acabou agora, já não tem mais livro escrevendo sobre o que acontece. Ou seja, quem está escrevendo seriam os diretores. Então seria basicamente uma inversão, que geralmente eles pegam os livros e transformam em cinema. E nesse caso eles estão finalizando o cinema e o livro ainda vai vir. Não vai sair ainda, isso. Entendo. Só que... Pode falar. Fique à vontade, vai. Não é confirmado ainda que os livros seguirão a série. Vai ser, o que a gente está assistindo não é comprovado que vai para o livro. A gente ainda não sabe como é que o livro vai se continuar, até porque tem muitas diferenças que eles tiveram que tomar no desenvolver dos personagens. A gente não tem certeza ainda se o livro que vai sair vai acompanhar o desenvolvimento da série ou não. Só acompanhando para saber, né? Isso, só acompanhando. Você falou, Ítalo, no começo que você foi tomando gosto pelo que o seu irmão foi lhe apresentando. E seu pai, sua mãe, assim, eles participam, a sua casa, o pessoal, o que é que acha desse amor que você tem por séries e sagas? Meu pai, ele não assiste séries, geralmente gosta muito de filmes, mas séries não. Minha mãe, ela também não tem esse gosto, assiste uma série ou outra. Mas, então, eu criei esse gosto sozinho, assistia no meu quarto quando era pequeno, quando adolescente eu assistia. E hoje o que eu faço é, eu convenci a minha noiva a assistir comigo. Então, eu levei ela para esse mundo. Companhia, né? Isso. Mas eles não tinham aquele filtro, porque muitos têm classificação, né? Isso. Aí eles olhavam, observavam para saber se você estava vendo o que podia. Não, geralmente, como eu assistia, quando eu comecei a assistir com meu irmão, então, era tudo bem, porque a gente assistia algo que era compatível para nossas idades. Então, não tinha esse controle, não. Certo. E para você também foi assim, Wagner? Foi, não tanto assim. Realmente, os nossos pais não acompanham tantas séries e livros. Minha mãe deu mais um incentivo na parte dos livros. Ela recomendou alguns livros quando era mais jovem, né? Como Pequeno Príncipe, são livros clássicos. De praxe. Os de praxe, né? O Homem que Calculava, etc. Essas coisas. Aí acabei pegando gosto pela leitura a partir desses livros. E das séries, fui mais assistindo na TV aberta mesmo. As que eu tinha mencionado, as de comédia, o Maluco no Pedaço, aquelas séries. Aí acabou que o gosto se desenvolveu dali e hoje em dia a gente acompanha as séries não mais na TV aberta, né? Mas na TV fechada e nos sites. Eu sei. E a gente foi conversar com um professor de português e esse professor falou pra gente o que é que ele vê de positivo nesse gosto. Vamos ver o que é que o professor falou. Essa leitura de saga é interessante, que repito, porque ela abre um caminho para o universo da linguagem, que é o principal caminho de interação social. Você aprende a ler, você interage com o mundo. Amplia o seu vocabulário. Você melhora o nível dos seus relacionamentos com os amigos, com os pais em casa, com os professores na escola. No futuro ambiente de trabalho, eles vão ter mais vocabulário e mais recursos linguísticos para poder interagir com o mundo. Toda leitura é fundamental, toda leitura é boa. Agora, a partir do momento em que o aluno se torna já um leitor, de certa forma amadurecido, é que a gente vai orientá-lo, em sala de aula, para leituras
que tem um maior grau de aproveitamento, de qualidade. Mas ele tem que começar por algum lugar. Seja o quadrinho, seja a série, seja os livros didáticos para didáticos. O importante é ler. O importante é ler. Para você ter ideia, um leitor adulto na Europa, ele lê em torno de 60 livros por ano. Que os caras lá leem nas ruas, leem nos metrôs, leem nos ônibus. E a gente tem pouco esse hábito, a gente não lê. Mesmo tendo livros acessíveis até na palma da mão, porque você digita um livro hoje, o que tem de livro de domínio público já está nas suas mãos ali, você pode ler a qualquer momento. A leitura dessas séries, exatamente, como geralmente, até por questão de lucro mesmo, o jovem lê muito, a indústria cinematográfica, que é a indústria cultural, ela vai se aproveitar disso. Transforma aquilo que é livro em série em filme. Então permite ao aluno e a gente em sala de aula estabelecer essa relação entre duas expressões de arte, a literatura e o cinema. Que é isso que o Enem exige também, essa transversalidade, um assunto atravessa o outro. Como literatura é expressão de arte, o cinema é outro. Às vezes até o aluno não gosta do filme, gostou do livro. A gente pode estabelecer a relação do porquê disso. O formato literário é uma coisa, o formato cinematográfico é outra. Ou o cara gostou muito do filme, chega um amigo e diz, o livro é melhor. Aí ele já vai comprar o livro, já vai ler novamente. Porque assistir a um filme também é uma forma de leitura. Ou ele lê a legenda, ou ele lê as imagens em si. Aí ele vai aprender em sala, a partir do filme e do livro, o que é um enredo, o que é personagem, o que é uma trama, o que é um tempo psicológico, um tempo cronológico. Então a leitura é fundamental para dar o passo inicial para isso aí. Entendeu? É interessante que se torne um bom hábito. Ler é um bom hábito. Passa a ser um vício quando interfere no restante da vida do indivíduo. Se ele se vicia em leitura, vou usar essa expressão que você usou, mas isso impede ele de se relacionar, de cumprir os seus afazeres domésticos, de se relacionar com os pais, de se relacionar na escola, estudar, tirar notas boas, então isso começa a ser um problema. Salvo se os pais conseguem identificar nisso uma forma dele vencer por esse meio. Você pode usar o seu hábito de leitura, o seu hábito constante, o seu vício, em seu favor. Se essa for a sua aptidão, de repente o indivíduo se torna um desenhista também, ou passa a escrever séries, ou passa a se envolver tanto nesse universo que possa tirar o seu sustento e a sua vida daquilo. Então ele se realiza de duas formas. Se realiza financeiramente, que ele vai ganhar com isso, e se realiza pessoalmente, profissionalmente, tendo prazer com aquilo que faz. Tá aí, professor, é importante, né? Conselho dado, espero que seja conselho seguido, hein, gente? Mas, meninos, a gente já tá caminhando já para o finalzinho do programa e eu queria que cada um de vocês falasse para quem tá em casa, indicasse, um de cada, hein? Não vamos exagerar, não. Uma série e uma saga. Começando por você, Wagner. Manda aí. Uma série, eu recomendo assistir The Walking Dead, bem interessante. E uma saga, eu recomendo Harry Potter, uma clássica. A minha preferida, né, no caso. Certo. São quantos livros? São 7 livros. 7 livros. Dá para se distrair bastante, hein? E você, então? Uma saga, eu recomendaria Legend, como eu disse anteriormente, que é uma não muito conhecida, mas ela é uma das que mais me cativou, que eu não consegui... Eu li, eu acho que os 3 livros em menos de 2 semanas. E uma série seria Vikings, que é sobre a história dos nórdicos. Seria isso. Ah, beleza, meninos. Mas antes você comentou uma coisa que é importante falar. A influência, né? Que você lê uma saga, dá para a questão até de aprender o inglês, não só o português, né? Você trouxe isso, né? Eu geralmente, para treinar meu inglês, eu tô comprando os livros e lendo as sagas em inglês, já para ir treinando o meu vocabulário. Olha aí, tanto em inglês como qualquer outra língua vale muito a pena, não é isso, meninos? Com certeza. Obrigada pela participação de vocês aqui conosco, tá bom? Foi um prazer. Prazer é todo nosso. E você que acompanhou o nosso programa hoje, muito obrigado. Tá aí, indicado para você séries e sagas. O importante é ler. Cuidado, gente, para não passar muito tempo na frente da televisão, na frente do computador, esquecer as atividades, esquecer o dia a dia, tá? Você pode rever o nosso programa através das redes sociais. Temos o YouTube e o Facebook TV Câmara JP. Segue a gente e compartilha. Semana que vem tem mais Câmara Jovem. Até lá!